A busca pelo novo volante do Inter e os jogadores desta posição disponíveis para o técnico Roger Machado para a representação do dia 28. Além disso, 2 jogadores do Inter foram denunciados no STJD e podem desfalcar o time na retomada do Campeonato Brasileiro. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Estou chegando aqui em nome de KTO. Dá uma conferida lá para ver os brasileiros do Mundial dos Estados Unidos. Que vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Foi histórico, hein? KTO.bet.br, o site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E aí tem ainda Flamengo, Fluminense, Palmeiras, para você dar uma conferida lá. E arroz prato fino. Deixa eu começar com essa situação do volante do Inter. O Inter busca no mercado um novo volante, porque o Fernando está machucado, teve uma lesão no joelho, vai parar por todos esses jogos aí da retomada de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, não vai ficar à disposição do técnico Roger Machado. Hoje, para a reapresentação marcada para o dia 28 de junho agora, o Roger tem à disposição de primeiro volante mesmo, jogador com características de marcação, o Ronaldo e o Luiz Otávio. É claro que podem aparecer por ali também aqueles que estão jogando um pouco mais adiantados, como o Bruno Henrique e o Thiago Maia, que podem fazer perfeitamente a função de primeiro volante. O Diego Rosa também é um outro meio-campista disponível. Mas o fato é que o Inter precisa de um novo volante para chegar em nível de titularidade e resolver este problema para jogos tão importantes que o Inter tem pela frente. O Inter tem o jogo contra o Vitória, na retomada, dia 12 de julho, do Campeonato Brasileiro, onde tem que ganhar para sair da zona do rebaixamento, e logo ali na frente os jogos contra o Fluminense pela Copa do Brasil, oitavas de final, e Flamengo, oitavas de final da Libertadores. Até para o Inter é bom que os dois, Fluminense e Flamengo, avancem bastante no Mundial dos Estados Unidos para que tenham um desgaste e não voltem com esta força toda para os jogos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Mas é claro que primeiro o Inter tem que resolver o seu problema de sair da zona do rebaixamento. E para isso precisa de um novo volante. Deixa eu atualizar algumas situações aqui, porque, por exemplo, sobre o William Arão, que está a caminho do Santos, o Inter não chegou a apresentar uma proposta oficial para contratar este jogador. Apenas uma sondagem, mas não teve qualquer tipo de avanço. Sobre o Irala, o argentino do São Lourenço, o Inter continua observando a situação, ele teve procura de um clube dos Emirados Árabes e o Inter está de olho para ver o que vai acontecer. De qualquer maneira, esse é um negócio que certamente não vai sair por menos de 4 milhões de dólares, o que complica para o Inter porque é muito dinheiro. Outros jogadores, o Kaique do Juventude, aí em nível de grupo, mas é um jogador que o Roger gosta, trabalhou com ele no Juventude, o Inter não apresentou proposta oficial, está vendo como é que vai ficar, por exemplo, a situação dele da negociação com o Grêmio. Surgiu nessa semana um outro nome que é o Zanocelo, que pertence ao Santos, estava emprestado ao Estoril de Portugal, o Inter fez uma consulta, mas também não apresentou proposta oficial. A janela estará aberta até o dia 10, a partir do dia 10 de julho, e lá, a partir do dia 10 de julho, o Inter quer ter este novo reforço treinando no CT do Parque Gigante para que possa ser aproveitado para os jogos da retomada do Campeonato Brasileiro e depois também da Libertadores e da Copa do Brasil, quando o Inter enfrenta Flamengo e Fluminense. Bom, sobre esta retomada, especialmente do Campeonato Brasileiro, tem uma situação que é um pouco preocupante para o Inter, porque o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, denunciou 2 jogadores do Inter, Vitão e Bruno Henrique, por incidentes da partida contra o Corinthians. O Inter perdeu aquele jogo por 4-2 no dia 3 de maio para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o que está colocado lá na denúncia? A situação do Bruno Henrique. Expulso no segundo tempo da partida, o volante foi denunciado, e olha que foi uma expulsão, para mim, injusta, Bom, ele foi denunciado em 2 artigos. No primeiro, por desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões. Pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. E no segundo, por danificar praça de desportos, sede ou dependência de entidade de prática desportiva. Pode implicar em suspensão de 30 a 180 dias, mais multa de R$100 a R$100 mil. Olha, curiosamente a súmula, assinada pelo árbitro Paulo Zanovelli, não faz nenhuma consideração sobre o comportamento do atleta colorado, apenas justificando a apresentação do cartão vermelho
por dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola. Eu achei que nem foi falta para cartão, né? Mas enfim, o que preocupa aqui é que pela denúncia teve alguma reclamação mais forte contra a arbitragem e por danificar alguma coisa ali do estádio, ele deve ter chutado alguma coisa no momento de irritação, né? Então, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer neste julgamento do STJD. Na situação, e aí é um jogador, né, de uma função onde o Inter está desfalcado, né, essa do Bruno Henrique. Para o Inter vai ser importante que ele tenha condições de jogo já para a retomada do Campeonato Brasileiro. A situação do Vitão. Ele foi denunciado em um artigo por ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. A pena prevê multa de R$100 a R$100 mil e suspensão de 1 até 6 partidas. A acusação diz respeito a uma entrevista concedida ainda no campo de jogo da Arena Corinthians, ali logo depois do jogo, naquela entrevista para a TV, né? O que disse o Vitão? Abre aspas para o Vitão. A gente sabe que aqui é sempre assim. Nosso time veio de uma sequência muito boa, mas infelizmente aqui dentro a gente sempre tem que jogar contra 12. É sempre assim. Nunca o que o Bruno Henrique fez é falta para segundo amarelo. Eu até acho que não foi mesmo, né? No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e tinha que ter tomado outro. Mas é normal. Teve o pênalti do Wesley que o VAR nem chamou para olhar. Quando bota árbitro cagado para apitar o jogo, vai ser assim mesmo. É sempre assim. É 11 contra 12 nesta porcaria aqui. O que disse o Vitão. Então vai a julgamento no STJD. O julgamento dos dois está agendado para ocorrer às 11h30 da manhã da próxima segunda-feira, dia 23, lá no STJD. E o próximo jogo do Inter é contra o Vitória, no dia 12 de julho, 4h30 da tarde, contra o Vitória, no Beira-Rio. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Fique ligado aqui no canal do Gabardo, ative as notificações, deixe o like, porque a qualquer momento vem vídeo novo. Um abraço, pessoal. Bom final de semana.